Olá, tudo bem com você? Esse é o estudo número 4, mais um vídeo para a edificação da sua espiritualidade. Eu sou o Bispo Daniel Elias, o presidente da Igreja Missão Mundial Servos. E a minha oração é que você seja tremendamente abençoado com esse estudo bíblico. O nosso tema de hoje é o poder da oração. Você pode aproveitá-lo. Tá, deixa eu fazer uma introdução aqui para você entender. Quando a pessoa toma uma decisão por Cristo, quando a pessoa recebe Jesus como Senhor, como Salvador, existem algumas coisas que Deus quer que essa pessoa faça. Então, a primeira coisa que Deus quer que essa pessoa faça, e o pano de fundo disso que eu vou falar aqui, é basicamente esse raciocínio que eu coloco agora. Nós precisamos falar com Deus. Deus precisa falar conosco e nós precisamos falar de Deus. Então veja você o tripé da vida cristã. Deus fala com a gente, nós falamos com Deus e nós falamos de Deus. Tá? O testemunho, a evangelização. Então, o que é que Deus quer que uma pessoa faça quando ela toma decisão por Cristo? Primeira coisa, ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. A segunda coisa, Deus quer que você tenha uma vida de oração. Oração não é somente para quando a barriga dói, para quando as coisas dão errado na vida. A oração é um instrumento poderoso que nos leva a um relacionamento com Deus. E, sobretudo, a um relacionamento de intimidade com Deus. Terceira coisa que Deus quer que a gente faça quando a gente toma decisão por Cristo é frequentar a casa de Deus. Precisamos ir à igreja. A Bíblia diz, não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Frequentar a igreja nos ajuda a nos desenvolvermos espiritualmente. A quarta coisa que Deus quer que você faça, quando você toma decisão por Cristo, Deus quer que você fale de Jesus para outras pessoas. Deus quer que você compartilhe o evangelho com outras pessoas. A quinta coisa que Deus quer que você faça. Deus quer que você ajude o reino dele a se estabelecer na terra, a se estabelecer nos corações dos homens. Que ajude a custear a obra de Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas, investindo na implantação do reino de Deus. Portanto, entre essas 5 coisas está aqui a oração. E o nosso tema é o poder da oração, você pode aproveitá-lo. A primeira questão aqui, é o comentário do nosso estudo, diz assim: oração é uma das atividades principais para o cristão. O Pai Celeste nos entregou o Filho para que tenhamos salvação. Será que Ele também não nos dará as coisas mínimas da vida? Nesta lição você vai descobrir que Deus, na sua sabedoria, é capaz de atender de modo apropriado a todas as necessidades. Entretanto, devemos saber a maneira certa de pedir, o preparo que devemos ter e a importância que a oração deve ter em nossas vidas. Ora, se Deus nos deu o Filho dele para a nossa salvação, e a Bíblia diz que Ele vai nos dar as outras coisas, por que é que nós temos que pedir? Por que é que nós temos que orar? Então é aquilo que eu disse, oração não é só para pedir. É para pedir? Devemos pedir, o Senhor Jesus nos encorajou a pedir, mas a oração também é para o exercício da nossa espiritualidade e nos levar a um relacionamento de intimidade com Deus. Aqui no estudo temos a primeira questão que diz: o que podemos fazer para receber ajuda para as nossas necessidades diárias? Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem coisas que a gente faz, tem coisas que a capacidade humana realiza, mas tem coisa que somente Deus para fazer. E aqui a Bíblia está nos estimulando a nos voltarmos para Deus, para buscarmos graça em ocasião oportuna, ou seja, em momentos de dificuldades, de limitações da capacidade humana.
A capacidade humana, por mais extraordinária que ela seja, ela tem os seus limites. Veja que a medicina tem limites, a inteligência humana, a força humana tem limites. Então, mas Deus não conhece limites e nós podemos chegar com confiança junto ao trono da graça, na certeza que vamos receber misericórdia, graça especial na hora oportuna. Aqui, continuando o nosso estudo, a pergunta número 2. Qual a grande dádiva dada por Deus que nos assegura que Ele suprirá todas as nossas necessidades? Olha, qual a grande dádiva de Deus que nos garante que Ele vai suprir todas as nossas necessidades? Está aqui exatamente aquilo que eu disse. Romanos 8, verso 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aquele, ou seja, Deus que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Como é que ele vai negar as outras coisas? Como é que Deus vai negar a cura para aquele que está enfermo? Como é que Deus vai negar a prosperidade para aquele que está passando necessidades? Como é que Deus vai negar a bênção para a família? Como é que Deus vai negar o Espírito Santo? Então, se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, ele não vai negar as outras coisas em hipótese alguma. Tem mais aqui no nosso estudo a pergunta número 3. Com que propósito Deus responde a oração? Com que propósito? Qual a razão que leva Deus a responder a nossa oração? Aqui diz no texto sagrado. João capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o Senhor Jesus dizendo, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ou seja, em nome do Senhor Jesus, ele garante que vai ser atendido. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Aqui na pergunta número 4. Por que nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo? Por que é que nós oramos através de Jesus? Por que a gente menciona, meu Deus, em nome do seu Filho, Senhor Jesus? Por quê? Por quê? Aqui diz assim, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade, ele é a vida. E ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Devemos orar a Deus em nome do Senhor Jesus, exatamente por conta que o Senhor Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Então, usamos o nome dele, é a credencial que nós temos, é a senha que nós temos para o momento da oração. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. Então, existem pessoas que estão fabricando deuses, né? Deuses com letra minúscula, mas a Bíblia diz que há um só Deus. Agora, na Índia, por exemplo, existem mais de 3 milhões de deuses, até o rato é Deus, a vaca é Deus lá, é adorada lá. Isso aí é a concepção das pessoas, mas há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é que é o nosso mediador para com Deus? Quem é que nos liga a Deus? A Bíblia diz, Jesus Cristo é aquele que nos liga a Deus. Então não é nenhum dos santos que muitas pessoas pensam, é o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos leva até Deus, porque ele é o caminho. Porque aqui diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele se tornou homem, nasceu como um de nós para nos levar até Deus, para ser o nosso representante perante Deus. Quando nós pedimos em nome de Jesus, é Jesus que nos representa perante
o Pai, porque ele nasceu como um de nós e ele viveu como homem sem pecado, e ele pode perfeitamente nos representar perante o trono de Deus. Aqui diz mais a pergunta número 5. Que devemos fazer com a finalidade de receber alguma coisa de Deus? O que eu e você devemos fazer quando nós almejamos algo de Deus? Você deseja alguma coisa de Deus. Você está passando por um momento que somente Deus pode resolver a situação. O Senhor Jesus diz aqui em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então o Senhor Jesus mesmo está nos encorajando a orarmos nos momentos de dificuldades, de limitações, de crises, de situações em que nós nos sentimos incapazes, impotentes. Ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que coisa gloriosa. Em João capítulo 16, o verso 24 diz, o Senhor Jesus diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. O próprio Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber. Então o Senhor Jesus está nos encorajando a pedir a Deus. O que está te faltando? Qual a sua necessidade? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Jesus está dizendo: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber. Aqui, continuando o estudo, Tiago capítulo 4, verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha Tiago dizendo: vocês estão vivendo crises, dificuldades as mais variadas, estão atribulados, estão passando situações de crises existenciais as mais variadas, e vocês não têm nada de solução para essas situações, porque vocês não pedem. Então a Bíblia nos encoraja a pedir a Deus, porque Deus ele tem para nos dar. Continuando a pergunta número 6, que coisa podemos pedir ao Senhor em oração? O que é que nós podemos pedir a Deus através da oração? Está aqui, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, não precisamos andar ansiosos. A ansiedade é você estar preocupado, pré-ocupado, ou seja, é você ficar ocupado antes da hora. É você estar inseguro em relação a alguma situação. É você não ter a certeza de que aquilo vai dar certo. A Bíblia diz que não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem 3 níveis de intensidade da oração. Tem a oração, tem a súplica e tem o clamor. A oração é uma dimensão simples da oração. Agora, a súplica já é uma oração mais intensa. É quando a oração começa a esquentar. Agora, o clamor é quando a alma da pessoa entra em ebulição, quando a pessoa derrama a alma perante Deus. Então nós temos esses 3 níveis que nós podemos nos voltar para Deus: a oração, o clamor e a súplica. Aliás, a oração, o clamor, a oração, a súplica e o clamor, por esta ordem. Então a oração, aí vem a súplica, fica mais quente, a oração mais intensa, mais fervorosa, e depois vem o clamor. O clamor é quando a alma da pessoa ela se derrama perante Deus. Aqui
nós devemos nos dirigir a Deus por qualquer situação. Pergunta número 7. Mencione algumas coisas pelas quais devemos orar. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, por exemplo, está aqui em Mateus 6, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós podemos orar pela área material. Você pode, sem culpa alguma, pedir para Deus abençoar o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, para Deus suprir as suas necessidades materiais, sejam elas quais forem. Mateus 9,38 diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós podemos orar pela obra. Você pode e deve orar pela obra de Deus, que Deus levante mais pessoas para fazerem a obra dele aqui na terra. Efésios 6,18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar em todo o tempo. Todo o tempo nós devemos estar em sintonia com Deus. Quando a Bíblia diz em todo o tempo, é em qualquer situação. Na bonança, temos que orar, na situação indesejada temos que orar, quando somos surpreendidos por algo indesejado temos que orar, orando em todo o tempo, ou seja, em toda e qualquer situação, devemos ter uma vida de oração. Filipenses 1,9, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em conhecimento e em ciência, aliás, e em todo o conhecimento. Então nós temos que ter a caridade e precisamos crescer em conhecimento. Quando nós temos o conhecimento de que a oração ela tem resposta de Deus, quando nós fazemos em nome de Jesus, então nós vamos orar pedindo a Deus em todo o tempo, em qualquer situação, em qualquer momento das nossas vidas. A pergunta 8 diz, quais são as causas pelas quais frequentemente as orações não são respondidas? Quais são as causas? Por que as nossas orações não são respondidas? Eu li no início desse estudo. No Salmo 66, o verso 18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o pecado impede a oração de ser respondida. Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, a oração egoísta também Deus não responde. Aquela pessoa que ora egoisticamente, ela só pensa nela, ela só vê o umbigo dela. Deus não responde a oração egoísta. A pergunta 9. Assinale alguns requisitos necessários para que Deus responda a oração. Salmo 138, verso 6 diz, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então, a soberba também impede Deus de agir. A humildade, ela é fundamental. Quando a pessoa ora a Deus, ela orar com a consciência de que ela, de fato, precisa de Deus. Não é Deus que precisa da gente. E quantas pessoas elas oram soberbamente, como se Deus precisasse delas. Então a soberba impede Deus de responder. Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberá. Tudo que nós pedirmos, crendo. O que significa isso? Você ora a Deus, mas você tem uma certeza inabalável que Deus vai atender a sua oração. Aqui está escrito, tudo o que nós pedimos, ou seja, quando diz tudo, é tudo aquilo que tem respaldo na vontade de Deus, que tem respaldo nas promessas de Deus. Tudo que você pedir a Deus, que tem consonância na vontade de Deus, Deus vai te dar, Deus vai responder. Aqui diz mais, João 16, verso 23. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Tudo que nós pedimos ao Pai, lembra que temos que pedir ao Pai, em nome de Jesus, Jesus está dizendo, Ele vô-lo há de dar. O que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que tem respaldo, que tem consonância na vontade de Deus, Deus vai nos dar. 1 João capítulo 5, verso 14, diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está vendo aí? Se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, segundo a sua vontade, segundo a palavra. Então, os nossos pedidos têm como pano de fundo a vontade de Deus. Se você pede, por exemplo, meu Deus, me dá uma metralhadora que eu quero matar 300 pessoas. Poxa, Deus, isso não tem eco, isso não tem o respaldo da vontade de Deus. É preciso que você peça em consonância com a vontade de Deus revelada na palavra dele. A vontade de Deus é conhecida através da palavra, das promessas que ele nos fez. Aí Deus fica na responsabilidade de nos atender. Pergunta número 10. Qual era uma das características da vida de Jesus? Essa é fácil, né? A vida de oração. Uma das características da vida do Senhor Jesus era a oração. Diz aqui Mateus 14, o verso 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. É uma característica, uma das características da vida do Senhor Jesus. Imagine ele, o Filho de Deus que se fez carne, que nasceu como um de nós. Ele sabia a necessidade de ter uma vida de oração. Então, essa é uma das características. Aqui também em Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha o hábito Jesus tinha uma vida de oração. Uma das características da vida dele era a oração. Aqui diz mais em Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha Jesus fazendo uma vigília de oração ao Pai. Ele tinha consciência, o entendimento que era fundamental ter uma vida de oração. Uma característica impressionante. Jesus tinha uma vida de oração. Aqui vem as tarefas da semana. Leia 1 aos Coríntios de 1 a 7 durante a semana, lendo um capítulo por dia. 2. Memorize João 16, 24. Não deixe de recapitular os versículos que aprendeu nas outras lições. O 3. Compartilhe com um amigo a garantia que Deus nos dá quanto à oração conforme Romanos 8, 32. 4. Ore sozinho ou com um amigo, sem a preocupação de pedir alguma coisa para Deus, mas com o propósito de agradecê-lo pelo privilégio de falar com Ele. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder estar na presença dEle, falando com Ele. Tem a oração para pedir, sim. Peça na hora dos momentos de aflição, de limite da capacidade humana, mas descubra a maravilha que é ter a oração como esse instrumento poderoso para um relacionamento de intimidade com Deus. Eu fico por aqui. Esse tema do nosso estudo é o poder da oração, você pode aproveitar. Eu fico por aqui, deixo um abraço amigo e fraterno. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.